Olá, eu sou Fernanda Jordão Formiga, eu sou cofundadora aqui do Evolua Anchor Hub. Para nós é uma alegria imensa ter você aqui assistindo nossos vídeos, acompanhando um pouco da nossa construção, né? Porque quando a gente fala em evolução, existe uma construção por parte disso, né? Um tijolinho de cada vez. E a proposta aqui do nosso canal é essa, é ir construindo aos pouquinhos, é, um bate-papo, uma comunidade que está envolvida com a jornada oncológica. Em que sentido, Fernanda? Pacientes oncológicos, então a gente vai ter aqui uma conversa de paciente para paciente, de cuidador, de familiar, de amigo para paciente ou para outro amigo ou de outro cuidador. Então a proposta aqui é a gente está falando do tema câncer, que é um tema que é muito abrangente, mas de uma maneira de vivência, de experiência. Né? Podemos também trazer profissionais aqui para compartilhar da sua jornada também nessa dimensão oncológica. Né? É algo muito amplo e que envolve muitas pessoas. Hoje o tema é vida após o câncer e a gente vai falar um pouquinho da parte de reabilitação. Como assim, Fer? Ou de terapias complementares que podem ajudar. Como a gente pode falar sobre isso? Bom, na minha experiência, que eu quero compartilhar aqui, a minha vivência e experiência, a jornada oncológica foi bem intensa. Eu acho que isso vai acontecer com muitos pacientes. Eu tive câncer de mama em 2020, bem no auge da pandemia, inclusive todo o meu tratamento foi durante a pandemia. E a gente tinha muitas dúvidas e muitas dificuldades nesse período, mas consegui, pelo menos assim, a questão da quimioterapia foi nesse período. Depois da quimioterapia, fiz a cirurgia, depois a radioterapia e agora eu ainda estou em tratamento fazendo a hormonioterapia, que na verdade é um bloqueador hormonal, porque o câncer que eu tive, ele era hormônio dependente, ou seja, os hormônios que eu tenho no ovário, eles alimentavam o câncer de mama. Então, no meu caso, né, eu preciso tomar um bloqueador de hormônios ovarianos para que eu não tenha recidiva. Então, meu tratamento ainda não finalizou, né? São alguns anos ainda pela frente, mas estamos no processo, faz parte. E durante esse período que eu tenho me envolvido agora, depois de passar por algumas fases e ainda não acabou, né? Eu encontrei algumas atividades, eu fiz alguns ajustes nessa rota. Logicamente que depois que a gente termina uma quimioterapia, uma radioterapia, o corpo fica muito inflamado. Isso, isso faz parte também do tratamento. Né? Por quê? Porque as medicações são muito fortes, elas alteram a função do fígado, do rim, né? do corpo de uma maneira geral, né? Do intestino. E aí, para você reestruturar isso, leva um tempo, leva um certo tempo. Muitas vezes a gente quer acelerar, gente, tudo que eu como vai direto, vira gordura, tudo que eu não consigo comer mais nada, ou então o organismo não recupera, minha taxa metabólica tá diferente. Tá tudo diferente, tudo diferente. É um outro corpo, né? Depois que a gente passa pelo câncer de, né? No meu caso de mama, né? Mas o câncer que possivelmente alguém que você ama está passando ou você esteja passando. E a gente precisa fazer alguma coisa. Eu pensava assim e eu comecei a procurar algumas atividades que eu pudesse contribuir, né, dentro de algum grupo, ou que eu pudesse também aproveitar aquele espaço para falar, né, sobre o câncer, sobre a trajetória, para me conectar com outras pessoas. Isso vai de cada um, né? Por exemplo, tem pessoas que não gostam muito de grupos e tá tudo certo, tá? Mas quer contribuir de alguma forma, né? Eu recebi uma almofadinha de coração de um grupo, de uma senhora que faz essas almofadas para as mulheres mastectomizadas no pós-operatório. E ela tem um formatinho de coração, é a coisa mais linda. E você coloca na região embaixo do braço, para dar um maior conforto. Tem mulheres que fazem artesanato, tem mulheres que gostam de crochê,
tem mulheres que trabalham na questão da arte terapia, né, que envolve tudo isso. E tem cada um vai escolher o que tem mais afinidade para compartilhar a sua habilidade, o seu conhecimento, as suas conquistas. Eu faço parte de um grupo, ele chama Canomama Time. Depois eu posso até deixar aqui na descrição, caso vocês queiram seguir. É um grupo de mulheres sobreviventes do câncer de mama e que, através da canoagem coletiva, buscam, né, em relação ao esporte, melhorar a sua performance, né, a sua saúde física e mental. Então não é apenas só física, não é apenas após a mastectomia, né, ou pós-tratamento oncológico do câncer de mama, mas é a função cardiopulmonar, né, de uma mulher que faz a remada dentro dessa embarcação em especial, que eu estou falando do Dragon Boat. Dragon Boat é uma embarcação originária da China e que ela permite que mulheres que, por exemplo, tirou a mama direita, né, fez a mastectomia da mama direita, a força muscular dessa região, ela fica diminuída. Então ela vai ter mais força, pode ser que ela tenha mais força do lado esquerdo. E nessa embarcação ela consegue remar do lado esquerdo. Porque ela é uma embarcação que tem duas fileirinhas, uma da direita e uma da esquerda, e cada uma fica sentada de maneira estratégica dentro dessa embarcação, que cabem de 22 mulheres. Tem embarcações menores que cabem 12, mas essa que a gente tem, que eu faço parte do Canomama, cabem 22, sendo que 20 ficam no centro da embarcação, né, ao longo da embarcação. Aí tem uma que é o leme, que fica na popa, né, na parte de trás da embarcação, e tem o tambor, que fica na parte da frente da embarcação, na parte da cabeça, digamos assim, da embarcação, da canoa. Então, dentro da embarcação cabem 22 mulheres. E cada uma, mesmo com a sua dificuldade naquele membro, no tórax, ou mesmo alguma dificuldade que aparenta, ela é acolhida dentro dessa canoa, dessa embarcação que é o Dragon Boat, e assim a gente consegue fluir com a embarcação ao longo, né, da água. Né? No caso aqui, eu faço no Canomama, é aqui em Brasília, no Distrito Federal, e a gente tem, aqui no Brasil, e a gente tem o Lago Paranoá, que é um lago em que essa embarcação ela pode se desenvolver bem, digamos assim. E logicamente, dentro da Associação Canomama, tem todo um protocolo para participar. Por exemplo, a gente faz uma primeira inscrição, a pessoa vai lá, né, no dia certinho que a gente tem, que é toda terça e quinta no período da manhã até o presente momento. Ela faz a experiência com a gente. Se ela gostar, ela vai ser atendida com a nossa fisioterapeuta, que ela é especialista em paciente oncológico, e ela também é a nossa referência aqui no Brasil de mulheres sobreviventes do câncer, vinculado ao IBCPC, né, que é o ao Dr. Don Mackenzie, que ele é o precursor dessa modalidade para as mulheres sobreviventes do câncer de mama. E aí meu Deus, a Nádia é a nossa fisioterapeuta, que ela é a nossa referência aqui no Brasil, dentro das remadoras rosa. E de acordo com o que o Dr. Don Mackenzie, que ele é vivo, ele mora no Canadá, eles têm essa comunicação, e é super legal. E ela é nossa referência e após a liberação dela, porque ela vai fazer a avaliação físico-funcional, para ver se aquela mulher que quer participar, ela tem condições de estar fazendo as atividades dentro da embarcação. E em qual parte da embarcação ela pode ficar. Se ela vai tocar o tambor, ou se ela vai fazer o exercício ou entrar como leme, ou se ela vai ficar ao longo da embarcação remando de um dos lados da embarcação. Então, tudo isso é avaliado antes dessa mulher entrar para fazer para fazer os exercícios dentro da canoa. Então eu encontrei
eu, Fernanda, encontrei essa modalidade da canoagem coletiva. E tudo é com muita segurança, gente. A gente faz parte da Federação de Canoagem, da Confederação Brasileira de Canoagem. Fazemos parte da Federação Brasiliense de Canoagem, aqui, né, de Brasília. E também fazemos parte do IBCPC, que é uma entidade internacional de mulheres sobreviventes do câncer que fazem a modalidade no Dragon Boat. Então, essa modalidade ela é reconhecida mundialmente, né? Então, no mundo todo. E é uma coisa que veio para mim. Mas existem várias possibilidades. Então, a gente não pode ficar restrito ou restrita a como vai ser a minha vida depois que eu fizer o tratamento. Então, cabe a nós buscarmos algumas coisas que estejam alinhadas com as nossas habilidades. Ai, Fernanda, eu não tenho essa capacidade. Gente, tudo é uma construção, tudo é um treino, tudo a gente pode buscar aprender. Quando a gente já tem um foco em abrir a mente para aprender coisas novas, isso já é um ponto crucial para você poder encontrar alguns direcionamentos para o seu dia a dia. Porque sim, claro, depois de uma tempestade tremenda, as coisas assentam, a chuva diminui, vai ter mudanças no ambiente, vai, né? Alguns galhos de árvores caem, algumas plantas ficam meio debilitadas depois de uma temporal, mas a vida continua, o dia a dia continua e a gente precisa buscar outras alternativas para complementar a nossa experiência, né? Então, tem pessoas que buscam as suas comunidades religiosas, né? Dentro das comunidades religiosas, o que você pode fazer? Tem pessoas que buscam atividades físicas, exercícios físicos. Ah, eu tenho dificuldade nessa parte física. Existem inúmeras modalidades. Tem pessoas que buscam uma melhora dos hábitos, né, de vida saudáveis. Então, melhora toda a sua dieta. Isso já é mudança. Isso já é uma mudança positiva após um tratamento de câncer, né? Tem pessoas que voltaram a trabalhar, né? Eu tenho várias amigas que voltaram a trabalhar. Tem pessoas que aposentaram. Beleza, aposentou, o que eu vou fazer, né? Então, a gente precisa ouvir o nosso coração, digamos assim, para buscar coisas que vocês podem praticar. Logicamente, a prática que eu faço a da canoagem, ela teve uma autorização médica, né? E não são todos os médicos que autorizam, mas a minha médica já conhecia, né, o Canomama, já sabem desses critérios para fazer a canoagem e ela fez o atestado. Depois, né, que a gente também que eu fiz todas as avaliações com a nossa fisioterapeuta e temos todo esse acompanhamento. Mas existe sim, gente. Basta nós procurarmos. As coisas não vão cair do céu. Aliás, assim, não vão cair na nossa frente, né? Cada um tem a sua espiritualidade, mas eu acredito que tudo vem do céu mesmo. Mas cada um tem a sua referência espiritual, mas a minha referência é Deus e realmente ele toca o nosso coração, o meu coração. O nosso que eu falo da minha família também. Mas cada um com a sua referência espiritual também pode buscar alternativas para viver a vida após o câncer de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira mais produtiva, né? O que aconteceu com você, ou com as pessoas, ou com seus familiares após essa jornada oncológica? Como é que foi? O que aconteceu nessas mudanças? Ou não aconteceu nada? Às vezes coloca lá, às vezes não aconteceu nada, né? E tá tudo certo e tudo voltou ao que era antes, né? Como é que foi contigo? Eu tenho observado e acompanhado com as minhas amigas, né? Que a gente chama de Onco Friends, né? Mas são as amigas que passaram pelo câncer de mama,
pelo menos esse grupo em especial, cada uma tem uma história mais impressionante que a outra. Tivemos casos também de recidiva, tivemos também algumas mulheres que se foram, né? E a gente sempre homenageia essas mulheres, né, que buscaram, né, combater o câncer da melhor maneira e com a força que elas nem imaginam. E realmente a gente lembra delas, né? Mas a gente precisa entender que lá no fundo, ocorreram algumas mudanças, seja nos pensamentos, seja nas ações, seja no aspecto de vida, né, de uma maneira geral. Então, sim, existem as mudanças, né? E eu queria saber, já deixo já a minha pergunta, é como é que aconteceu com você? Deixa aí nos comentários, se você quiser compartilhar, sempre, sempre, gente, é para agregar, sempre é para agregar. E se você acha que alguém possa conhecer um pouco dessa conversa que a gente teve aqui, do que eu falei também para vocês, compartilha nosso vídeo, vai ser muito bacana. E siga aqui o nosso canal, vai ser ótimo também, para nós vai ser muito bom. E qualquer coisa, estamos aqui, né? Estamos aqui para sempre compartilhar o que for muito produtivo, mesmo diante das adversidades, das dificuldades que o câncer pode trazer. Mas a gente pode olhar de uma outra maneira, de um outro ângulo, certo? Um beijo no coração e até a gente se ver de novo. Um abraço, tchau, tchau.